Buenas, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos ver a equação de Bessel. Então, na semana passada a gente viu como resolver equações em torno de pontos singulares regulares, né? E nessa semana a gente vai ver algumas aplicações, na verdade algumas equações que aparecem frequentemente na física, na matemática, e as soluções dessas equações são funções especiais. Então a gente já resolveu a equação de Legendre, né? Alguns de vocês resolveram a equação de Hermite e a equação de Chebyshev. E a gente viu que as soluções dessas equações, né, uma das soluções, dependendo do n que eu pegasse, tá, essas soluções iam ser polinômios, e esses polinômios são então conhecidos, né, como o nome dessa equação, né? Polinômios de Legendre, polinômio de Hermite, polinômio de Chebyshev e assim por diante. Nessa aula a gente vai ver a equação de Bessel, que também é uma equação muito importante e que a gente vai utilizar ela lá mais para frente. Então a equação de Bessel de índice P, ela é dada através dessa equação aqui, né? X ao quadrado y duas linhas, mais x y linha, mais x menos p x ao quadrado menos p ao quadrado y igual a zero, onde esse p aqui ele é um número real, né? Como a gente tem p ao quadrado aqui, eu vou supor que p é maior do que zero. Tá? Então, a equação de Bessel de índice P é isso daqui. Na maioria das aplicações que a gente vai ver, né, esse P aqui ele vai ser um número inteiro, né? Então vai ser 0, 1, 2 e assim por diante. Ou ele vai ser um múltiplo de 1 meio. Né? Então P igual ao meio, P igual a 3 meios e assim por diante. Tá? Então essa equação aqui ela aparece em diversas situações. Então, quando a gente for resolver a equação da onda, né, em 2 ou 3 dimensões, essa equação aqui aparece. Problema de vibração de uma membrana acústica, né, também. A gente consegue reduzir aquele problema a resolver uma equação desse tipo aqui. Problema da condução do calor em um objeto cilíndrico, também vai aparecer essa equação aqui. Então, a gente vai resolver essa equação, né, ver como é que são as soluções para quando a gente precisar, né, a gente se deparar com essa equação aqui, a gente já sabe as soluções. Então, para essa equação, né, x igual a zero é um ponto singular. Por que que ele é um ponto singular? Bom, né, porque ele está me anulando esse meu polinômio p de x aqui, né? Esse daqui é o meu pzão de x, esse daqui é o meu qzão de x e esse daqui é o meu r de x. Tá? Então, para ver se ele é regular, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqueles limites, né? Então, P0 é o limite quando x tende a zero, né? Que é o ponto singular em questão, de x vezes q sobre p, então x sobre x ao quadrado, e esse limite aqui vai ser igual a 1. E o meu Q0 é o limite quando x tende a zero, de x ao quadrado vezes essa coisa, né, vezes o meu r de x, que é x ao quadrado menos p ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Então, quando x tende a zero, né, aqui vai cancelar, daqui vai ser simplesmente menos p ao quadrado. Então, esses dois limites deram finitos, né? Existem, e isso implica, então, que x igual a zero é um ponto singular regular. Né? E aí, por que isso é importante? Bom, porque aqui eu posso utilizar o método de Frobenius para encontrar as soluções. Mas antes disso, vamos olhar para a equação inicial. Então, tendo esses dois valores, a minha equação inicial fica r vezes r menos 1 mais p0 vezes r. Então, mais 1 vezes r e mais q0, que é menos p ao quadrado. Isso igual a zero. Então, aqui eu tenho r ao quadrado menos r mais r, né? E menos p ao quadrado igual a zero. Então, aqui r ao quadrado menos p ao quadrado igual a zero. E aí as raízes dessa equação aqui são r igual a p e r igual a menos p. Tá? Essas aqui são as duas raízes da minha equação inicial.
Então vamos procurar a primeira solução dessa minha equação de Bessel aqui, né? Então, pelo método de Frobenius, isso vai ser x na R vezes somatório de n igual a zero até infinito de a n x na n. Né? Como eu já sei que esse R ele vale P, né? Isso daqui é a mesma coisa aqui. Somatório de n igual a zero até infinito de a n x na n mais P. Né? Já trocando esse R aqui por P, que é a maior raiz. Então agora a gente vai calcular as derivadas, né, e substituir na equação diferencial. Então a primeira derivada, né, que vai ser isso daqui, e a derivada segunda, então agora substituindo na equação diferencial, o que a gente vai ter? Né? A gente tem x ao quadrado vezes a derivada segunda, então x ao quadrado vezes isso daqui, quando eu multiplicar por x ao quadrado, aqui vai ficar x na n mais p. Né? Então, isso é o somatório de n igual a zero até infinito de n mais p menos 1, n mais p a n e x na n mais p. Tá? Agora, mais x vezes a derivada primeira. Então, x vezes isso daqui, de novo, quando eu passar x aqui para dentro, aqui vai ficar n mais p. Tá? Então, eu já vou, na verdade, juntar com esse somatório, né? Porque vai ficar mais n mais p a n e tudo isso que multiplica x na n mais p. E agora mais x ao quadrado vezes x ao quadrado menos p ao quadrado vezes y, que é isso daqui. Então eu já vou separar, né? Vai ficar x ao quadrado, somatório de n igual a zero até infinito, de a n x na n mais p, né? X ao quadrado vezes y e menos p ao quadrado vezes somatório de n igual a zero até infinito de x de a n x na n mais p e tudo isso igual a zero. Então esse somatório aqui está ok com esse daqui, né? Ambos começam em zero e a potência é x na n mais p. Então eu poderia juntar eles e esse daqui é o problema, né? Porque aqui eu tenho esse x ao quadrado, então quando eu passar ele aqui para dentro, vai ficar na potência x mais n mais p mais 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de variável, né? Aqui, então, esse n mais 2 eu vou chamar de m. Tá? Então, deixa eu só reescrever esse somatório aqui. Então, esse n mais 2 eu vou chamar de um m. Tá? Então, ou seja, o meu n é m menos 2. Então, esse somatório vai ser igual ao somatório. Quando n é igual a zero, o meu m, ele vale 2, né? Então, m igual a 2 até infinito, de a n, que é m menos 2, x na m mais p. Então, aqui eu já vou juntar esses dois somatórios aqui, né? Porque eles estão ok. Então, aqui, né, eu vou colocar um n mais p em evidência. E mais agora esse somatório aqui. E voltando para n, né, isso aqui é o somatório de n igual a 2 até infinito. De a n menos 2, x na n mais p. E tudo isso é igual a zero. Então aqui nesse somatório começa em n igual a 2, então eu vou tirar dois termos desse somatório aqui. Então para n igual a zero eu vou ter p ao quadrado menos p ao quadrado, que é zero, né? Claro, porque o p é raiz da equação indicial, né? E com n igual a zero eu teria a equação indicial. Para n igual a 1. E mais agora sim, né? O somatório de n igual a 2 até infinito. E aí eu vou poder juntar todo mundo. Né? n mais p ao quadrado menos p ao quadrado, né? Tudo isso vezes a n e mais a n menos 2 e tudo isso que multiplica x na n mais p e isso igual a zero. Então aqui de novo aquela mesma história, né? Para que esse somatório seja igual a zero, isso daqui tem que ser igual a zero e isso daqui tem que ser igual a zero.
E dessa equação aqui também, né? Isso daqui, n mais p ao quadrado, é n ao quadrado mais 2pn, e mais p ao quadrado vai se cancelar com esse menos p ao quadrado. Então a gente tem A0 livre, né? Ele não aparece porque eu já substituí o p aqui na equação inicial, então deu 0. Então o meu A0 é livre, isso vai ser importante depois. Aqui, 2p, então para que isso seja igual a 0, então 2p mais 1 tem que ser igual a 0, ou o meu A1 tem que ser igual a 0. Isso daqui já não vai ser 0, tá? Porque o meu p eu estou supondo que ele é positivo. Então 2p mais 1 vai ser positivo, não vai ser 0. E aí, portanto, dessa equação aqui a gente tira, né, que o meu A1 tem que ser igual a 0. E daqui a gente vai tirar a relação de recorrência, né? O meu AN vai ser igual a menos AN menos 2 sobre esse carinha aqui eu posso escrever como sendo N mais 2P. E isso vale para qualquer N maior ou igual a 2. Então agora a gente vai ver como encontrar o termo geral dessa série, né? Então a gente vai começar com os termos ímpares, porque isso vai ser mais fácil, né? Então o meu A3, né? Quando n for igual a 3 aqui, isso vai ser menos A1 sobre 3 mais 2P. E aí, bom, né? O meu A1 ele é 0, então o meu A3 é 0. O meu A5 também vai ficar em função do A3, né? Dividido por alguma coisa, o A3 é 0. Então, na verdade, todos os termos ímpares dessa série, né? Com índice ímpar aqui vão ser iguais a 0. Então, A2K mais 1 daqui vai ser igual a 0 para qualquer K maior ou igual a 0. Então, agora sim, vamos ver para os índices pares, então. Né? Para n igual a 2, o que eu tenho? Que é, então, menos A0 sobre 2 ao quadrado, 1 mais p. Né? Tira esse 2 aqui, fica 2 ao quadrado, 1 mais p. Para n igual a 4, então isso daqui é a mesma coisa que A0 sobre esse 4 aqui, ele vai ficar 2 ao quadrado, né? Então eu vou juntar com esse daqui, vai ficar 2 na 4 vezes esse 2 e vezes isso daqui. Tá? Então esse daqui é o meu A4. Agora o meu A6, né? Para n igual a 6. Então isso daqui, né? Isso daqui vai ser menos A0 sobre, tá? E isso daqui eu posso colocar um 2 em evidência aqui, tirar um 2 daqui, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3, vezes 3 mais p, e vezes essa coisa aqui, que é 2 na 4 vezes 2, e vezes 1 mais p, e 2 mais p. Né? Então, ajeitando isso daqui, isso é menos A0 sobre. Então, aqui eu tenho 2 na 6, né? Juntando essas duas coisas aqui. Aqui eu tenho 3 vezes 2, isso é 3 fatorial. E aqui eu tenho 1 mais p, 2 mais p e 3 mais p. Então a gente já consegue, né, a partir disso, ver como é que vai ser a forma do meu termo A2n, né? Isso daqui vai ser menos 1 na n vezes A0 dividido por, então, 2 na 2n vezes n fatorial, que é isso daqui. E aqui eu vou ter 1 mais p, 2 mais p, até n mais p, tá? Para qualquer n maior ou igual a 1. Então esse daqui é o termo geral da minha série. Como é que vai ficar a minha solução? Bom, isso vai ser A0, né? Na verdade, vamos ver se o A0 eu consigo colocar aqui. Se essa fórmula vale para n igual a 0, então isso daqui vai ser... não vale, né? Isso daqui não vale para n igual a 0. Então, isso aqui vai ser A0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito.
Na verdade, que esse A0 está multiplicando por x na P, né? Então, é A0, x na P, mais essa coisa aí. Então, aqui está a minha solução, só que agora, né, esse meu A0 aqui, ele é livre, tá? Normalmente a gente tomava A0 igual a 1 para simplificar as contas, só que aqui eu posso tomar esse A0 de uma forma um pouquinho mais inteligente para simplificar mais essa expressão, tá? E o A0 que eu vou tomar aqui, ele vai ser igual a 1 sobre 2 na P, a função gama, né? E aí por isso que a gente viu a função gama de 1 mais P, tá? Porque aí quando eu faço isso, né, o que eu tenho aqui? Bom, essa minha solução y1 vai ser então A0, que é 1 sobre 2 na P, gama de 1 mais P, tudo isso vezes x na P, e mais o somatório de n igual a 1 até infinito, menos 1 na n, vezes x na 2n mais p, dividido por 2 na 2n, n fatorial, vezes esse 2 na p aqui, então vai somar mais um 2 na p aqui, na verdade, vai ficar 2 na 2n mais p, vezes aquele n fatorial, e vezes aqui, gama de 1 mais p, vezes 1 mais p, né, vezes até n mais p. Tá? Então, agora a gente vai olhar para essa expressão aqui. Tá? Porque isso vai ser... se eu olhar para esse produto aqui, 1 mais p, gama de 1 mais p, e a gente lembrar daquela propriedade, né, que gama de x mais 1, isso é x gama de x. Então, aqui eu tenho isso, então isso daqui vai ser a mesma coisa aqui, gama de 2 mais p, e aí 2 mais p até n mais p, tá? Gama, né, de x, gama de x, isso é a mesma coisa que gama de x mais 1, e isso é, então, 2 mais p. Agora aqui é a mesma coisa, isso daqui, né, vai ser gama de 3 mais p. Tá? E aí vai aparecer mais um 3 mais p aqui. Né? E aí isso daqui vai ser gama de 4 mais p e assim por diante. Então lá no final eu vou ter gama de n mais p vezes n mais p. E isso daqui vai ser então, finalmente, né, gama de n mais p mais 1. Então como é que vai ficar essa minha solução, né? Então, tudo isso que multiplica x sobre 2 na 2n mais p. E aí, agora, se eu olhar para essa expressão aqui, né, quando n for igual, se eu colocar n igual a 0 aqui, eu vou ter x sobre 2 na p, e aqui vai ficar 0 fatorial, que é 1, gama de p mais 1, que é justamente isso daqui. Então, na verdade, agora eu posso juntar isso num único somatório, começando em n igual a 0. E essa daqui, senhoras e senhores, é conhecida como a função de Bessel de primeira espécie de índice p. Então, esse p vem lá da equação diferencial, né? E a notação para ela, né? Isso aqui a gente vai escrever como sendo jp de x, tá? Então, a função de Bessel denotada por j de índice p de x, né? Porque é uma função de x. Então, só algumas observações. Se p é um número inteiro, né? É um m, um número inteiro, então, Jm de x, isso vai ser igual a Então, essa daqui é a função de Bessel de índice m, onde m é um número inteiro, né, positivo. Então, em particular, né, funções que a gente vai utilizar bastante são as funções de índice zero, né, função de Bessel de índice zero, né? Então, isso daqui
Expandindo alguns termos, para n igual a 0, eu vou ter 1. Né? Para n igual a 1, eu vou ter menos. Aqui embaixo vai ficar 1. Então, isso aqui vai ficar menos. E aqui eu vou ter x sobre 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado sobre 4 e assim por diante. Né? Próximo termo aqui, quando n for igual a 2, então aqui embaixo eu vou ter 4. Aqui eu vou ter x na 4 sobre 4 também. Então, x na 4 sobre 16 e assim por diante. Tá? Na verdade, aqui, né? Aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4. Aqui eu vou ter 2 na 4, que é 16. Então, isso daqui é 64. Tá? E assim por diante. Então, notem, né, que essa solução aqui, ela é uma solução par. Né? Tenho só potências pares de x. E, né, J0 de 0, né, quando x for igual a 0, isso daqui é 1, tá? Então, às vezes a gente vai utilizar essas propriedades aqui dessa função. Agora vamos fazer a mesma coisa para m igual a 1. Então, J1 de x, né, a função de Bessel de índice 1, isso vai ser o somatório de n igual a 1 até infinito. Então, aqui de novo, expandindo alguns termos, né? Para n igual a 0, eu vou ter x sobre 2 na 1. Para n igual a 1, eu vou ter menos 1 sobre 2 vezes x sobre 2 na 3. Tá? E mais assim por diante, né? Então, aqui a gente só vai ter potências ímpares de x. Tá? Então, J1 de x é uma função ímpar. E J1 de 0, isso daqui é igual a 0. O raio de convergência dessas séries, né, a gente pode calcular isso, né, fazer o teste da razão, e aí isso vai ficar como um desafio para vocês mostrar que o raio de convergência dessa série aqui vai ser mais infinito. Tá? Ela vai convergir para qualquer valor de x. E uma última observação em relação à equação de Bessel, né, em relação às funções de Bessel, tá, é que se eu trocar p por menos p na equação, né, na equação de Bessel, ela não vai mudar, né, vai continuar sendo a mesma equação. Então, eu tenho x ao quadrado, y duas linhas, mais x e y', mais x ao quadrado menos p ao quadrado e y igual a 0. Então, se eu trocar esse p aqui por menos p, né, como está elevado ao quadrado, não vai mudar a equação diferencial. Então, isso quer dizer que, bom, né, então, a gente viu que j de p é uma solução, mas, né, por essa observação, j de menos p também vai ser uma solução. Né? Se eu trocar aqui nessa expressão p por menos p, isso daqui também vai ser uma solução da equação de Bessel. Tá? Só que, claro, né, a gente tem que ver, para que essas duas funções que formam um conjunto fundamental de soluções, elas têm que ser linearmente independentes. Né? E isso nem sempre vai acontecer. Tá? Então, se esse p aqui, né, esse meu p do índice da equação não for um número inteiro, então jp e j menos p, né, as funções de Bessel de índice p e menos p, elas vão formar um conjunto fundamental de soluções, e aí a minha solução geral, então, da equação de Bessel, né, quando p não é um inteiro, vai ser então C1 vezes a função de Bessel de índice p, mais um C2 vezes a função de Bessel de índice menos p. E quando p for igual a m, né, um inteiro, aí essas duas funções aqui, né, na verdade, quando p é igual a menos m, a gente tem que j de menos m de x, né, a função de Bessel de índice menos m, isso daqui é menos 1 na m vezes a função de Bessel
de índice m, tá? Então, na verdade, essas duas funções aqui, quando o meu p for um número inteiro, né? P for igual a m, um número inteiro, essas duas soluções vão ser múltiplas uma da outra, e aí, portanto, não vão formar um conjunto fundamental de soluções. E aí, nesse caso, a gente precisa encontrar uma segunda solução, tá? E para fazer isso, né, a gente tem, então, três opções, tá? A primeira delas é, bom, pelo método de Frobenius, né? Por quê? Porque se eu pegar as duas raízes aqui, R1 igual a P, R2 igual a menos P, então R1 menos R2, isso daqui é 2P, que é um número inteiro, né? Então, pelo método de Frobenius, eu estou lá no terceiro caso, tá? Uma outra forma de encontrar a segunda solução é por D'Alembert, tá? Então, supor que o meu y2 ele é uma função v de x vezes a primeira solução, né? Que é isso daqui, a função de Bessel de índice m. E o terceiro método, bom, aí é utilizar uma fórmula para essa segunda solução. Então, a segunda solução, isso daqui vai ser o limite quando p tende a m, tá? Esse m aqui é um número inteiro, de cosseno de p vezes π vezes, né, a função de Bessel de índice p menos a função Bessel de índice menos p, tudo isso dividido por seno de p vezes π. Tá? Então, quando p tende a m, tá? Isso daqui vai ser uma solução, né? Na verdade, vai ser a segunda solução da equação de Bessel, que vai ser linearmente independente com esse Jm aqui. E aí, essa segunda solução aqui, tá? A gente vai denotar então por yn de x, né? Na verdade, ym. E isso daqui então vai ser a função de Bessel de segunda espécie. A função de Bessel de segunda espécie de índice m, né? De índice m aqui. Então, se p é igual a m, né, um número inteiro, a solução da equação de Bessel vai ser então um C1 vezes, né, a função de Bessel de primeira espécie de índice m e mais uma constante C2 vezes a função de Bessel de segunda espécie de índice m, que ela é dada então, né? A gente tem essas três formas de encontrar a solução. Tá? Uma é através desse limite aqui, tá? Só que isso daqui não é simples de se calcular, ou pelo método de Frobenius ou por D'Alembert. E uma última observação, tá? Calcular essa segunda solução aqui não é uma coisa simples de se fazer, mas a gente vai ter que o limite quando x tende a zero dessa segunda solução, isso daqui vai ser menos infinito. Tá? E muitas vezes a gente vai estar tentando encontrar essa solução aqui para um problema que é limitado em torno aqui de x igual a zero. Então, se ele tem que ser limitado, esse meu C2 vai ter que ser igual a zero, né, para que a solução não vá para mais ou menos infinito. Tá? E aí, então, não faz diferença calcular essa segunda solução ou não. Mas, claro, tem que ter essa suposição. Então, era isso para esse vídeo. Tá? Nos próximos vídeos, a gente vai ver um pouquinho sobre a função de Bessel de índice 1/2. Né? A gente vai calcular essa função, ver o que é essa função. A gente também vai ver como encontrar essa segunda solução para a equação de Bessel de índice 0. Tá? E depois a gente vai ver uma aplicação da função de Bessel.